Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Voltrex Elétrica. Hoje vamos continuar aprendendo como fazer o fechamento delta e também fechamento estrela e vamos usar o motor de 6 terminais, até porque só é possível falar desse tipo de fechamento quando começamos a falar deste tipo de motor que tem 6 terminais. Nos outros vídeos eu falei, mas foi mostrando um motor de 3 terminais que é muito fácil de ligar, afinal é só chegar com as 3 fases de alimentação e pronto. E quando nós temos um motor com 6 terminais, como é que fazemos para configurar as bobinas deste motor para ligar em 220, 380, claro, de acordo com a tensão de alimentação aí da sua região. Aproveite para se inscrever e deixe seu like aqui neste vídeo. Meu nome é Sérgio Buck, sou técnico em eletricidade industrial e aqui no canal partilho conhecimento que eu adquiri e também espero aprender à medida que eu vou partilhando as coisas aqui com vocês sobre instalações residenciais, industriais e também comerciais. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou começar por tirar o que temos aqui na tela para que possamos fazer isto passo a passo e assim todo mundo puder extrair alguma coisa disto aqui. Este programa que estou usando, pessoal, é o CAD-SIMO, é um programa livre que vocês podem baixar por aí. Então, qual vai ser a primeira coisa? A primeira coisa vai ser a alimentação. 3 fases com proteção, um disjuntor tripolar, porque tem 3 polos, pedir um contactor. Vamos pegar um motor de 6 terminais. Esse assunto de fechamento do motor é importante porque nos próximos vídeos nós vamos aprender a fazer partida estrela triângulo, que é basicamente uma partida em que você combina os 2 fechamentos delta e estrela em um único motor. E claramente isso só é possível com um motor que tenha 6 terminais. Não vai ser possível fazer isso com um motor que tenha apenas 3 terminais. Este motor, uma vez fabricado e fechado, ele vai te dar aqui na sua caixa apenas 3 terminais para você poder ligar a alimentação. E ponto. Estão a perceber? Você vai ter apenas estes 3 terminais. Não vai ter espaço para você mudar a configuração do fechamento em função da tensão que você tem na sua zona. Não vai acontecer isso. Você, quando compra este motor aqui, já tem que saber qual é a tensão que você tem na sua região para poder comprar o motor certo, porque não vai poder alterar. Então, isso é uma das desvantagens e principalmente na indústria a gente não usa muito este tipo de motor porque não permite esse tipo de adaptações. Quando falamos de um motor como este de 6 terminais, a coisa muda, porque este motor com os 6 terminais, basicamente o fabricante está dizendo o quê? Está dizendo que o técnico ali elétrico que trabalha na empresa, que comprou o motor e que quer ligar o motor, pode configurar este motor para 2 tipos de fechamento, delta ou estrela. E por que isso é importante? Isso é importante porque podemos variar esse fechamento de acordo com a aplicação que queremos dar o motor. Se nós queremos um torque maior na hora de partida do motor, maior velocidade, nós vamos configurar o motor para partir no fechamento delta. E se nós queremos que o motor parta de forma suave, com uma corrente de partida menor, sem grandes vibrações, vamos fechar o motor em estrela e assim sucessivamente podemos modificar esses fechamentos em função do objetivo que nós queremos atingir. Vamos dar só um pequeno exemplo do que estamos aqui a falar. Então, o que acontece? Você tem a fase R, fase S e a fase T. Então, você entra aqui com uma fase, outra fase aqui, outra fase aqui. As bobinas estão aqui, uma bobina, outra bobina e a última bobina. Quando nós fechamos o motor nesta configuração, o motor vai receber a tensão de alimentação 220 e as bobinas igualmente vão receber 220, ou seja, alimentamos com 220 e as bobinas recebem a máxima tensão que elas foram feitas para receber, que é 220. E é por causa disto que este motor funciona com mais força, com mais potência
comparativamente ao motor fechado em estrela. Aqui as bobinas estão recebendo o máximo da tensão das bobinas, a tensão que as bobinas suportam. Isto dá força ao motor, parte com mais velocidade. Então, se é isso que o técnico quer para a atividade para a qual o motor vai ser aplicado, esta é a forma como você vai poder ligar o motor. Agora, quando falamos de fechamento estrela, estamos falando disto, porque geometricamente o que acontece é comparável a uma estrela, que você tem aqui a fase R, S e T. E depois você tem este ponto aqui, que é o ponto neutro. Então você entra com a tensão nesta bobina e nesta bobina. E basicamente a tensão é dividida por essas bobinas. Então cada bobina vai receber metade da tensão que uma bobina no fechamento delta recebe. Por isso que o motor vai funcionar na metade da capacidade comparativamente quando se liga este motor em delta. Por isso que este tipo de fechamento, usamos ele quando queremos que o motor parta de forma suave, com uma corrente menor. Então, é para basicamente esse tipo de coisa que nós usamos esse tipo de fechamento. E mais à frente vamos poder combinar os dois fechamentos em um único motor. Claro, vamos precisar usar mais contactores para poder fazer isso. Agora, vamos ligar aqui o nosso motor. Veja, se fizermos isso simplesmente e colocarmos o circuito de comando, o motor não vai ligar porque as bobinas não estão fechadas. Preciso chamar a atenção a vocês aqui neste programa, porque geralmente a configuração de como vocês vão encontrar o motor poderá não ser como vem aqui. Aqui, se vocês forem ver, vem U1, V1 e W1. E aqui embaixo está invertido, vem W2, U2 e V2. Geralmente isso aqui fica de outra forma. Aqui embaixo fica o U2, depois o V2 e por fim o W2. Isso está invertido. Em termos de número, aqui teremos o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se vocês forem a ver, aqui embaixo está invertido. Isto é 5, isto é 4 e isto é 6. Isso é importante porque na hora que eu vou fechar essas bobinas em delta, vocês poderão ver uma configuração que pode parecer diferente com aquilo que vocês sabem. Mas não. É porque aqui embaixo está invertido, porque isto aqui é um programa para simulação, dá para perceber porque que eles inverteram a coisa. Então, o que é que vamos fazer? O que precisamos saber é como é que fechamos estas bobinas. Então, para fazer isso, podemos fazer o teste com o multímetro na escala de continuidade. Você coloca a ponta de teste aqui e a outra você vai testando nas terminais aqui. Aonde for apitar, você sabe que aquela é a bobina correspondente e você faz então o par ligando essas duas bobinas para ser um único terminal. E assim sucessivamente, quando terminar, vai ter apenas 3 terminais para poder ligar as fases. Então é isso que vou fazer aqui. Este vai ser o terminal 6, na verdade, embora ele pareça o terminal 4, se você seguir a ordem, ele é 6, por conta do que eu acabei de explicar. E é importante vocês perceberem isso. Aqui eu vou puxar para aqui e aqui vou puxar para aqui. Desse jeito, pessoal, está feito o fechamento delta. A bobina 1 vai ligar na terminal 6, a bobina 2 vai ligar na terminal 4, a bobina 3 vai ligar na terminal 5. E se for aqui por letra, vocês devem saber que o U1 vai ligar no W2, o V1 vai ligar no U2 e o W1 vai ligar no V2. E vocês podem usar o multímetro, como eu já disse, para testar a continuidade para ver qual é que é a bobina correspondente e assim fecharem as bobinas em delta. Vamos colocar o circuito de comando. O circuito de comando é o circuito que vai fazer o nosso motor ser acionado, porque não vamos ligar usando o disjuntor como algumas pessoas fazem. Estamos usando aqui o acionamento eletromecânico, que é feito através do contactor. Vamos colocar aqui o botão de emergência, vamos colocar aqui o botão desliga, vamos colocar aqui o botão liga, vamos puxar
a bobina do contactor. A próxima coisa, vamos colocar aqui o condutor neutro. Vamos fechar aqui e agora vamos pegar o condutor fase. Estou assumindo que as minhas bobinas, ou melhor, a bobina do contactor é alimentado em 220 fase e neutro. Também podemos ter bobinas alimentadas em 220 fase e 380, assim sucessivamente. E também podemos ter a bobina do contactor sendo de corrente contínua. É importante na hora de comprar os dispositivos você saber disso, porque em alguns casos você pode precisar comprar uma fonte para extra baixa tensão, pode precisar comprar um transformador de corrente, por aí ide, ou simplesmente vai usar uma bobina de CA. Isso deve ser antes analisado. O que estou fazendo agora é dar nome a estes dispositivos. Todos os dispositivos que estiverem linkados ao contactor, eu terei que dar o mesmo nome do contactor. Este é o disjuntor motor. Já falei que para pessoas que aprenderam eletricidade no passado, aprenderam a usar fusíveis e também a usar o disjuntor termomagnético. Isso ficou no passado e não é necessário hoje em dia. Você usa o disjuntor motor, que é este disjuntor aqui. Disjuntor motor. Ele possui proteção contra sobrecorrente e possui proteção contra sobrecargas. Então, você pode usar este disjuntor aqui, ele faz as duas coisas. Pessoal, acredito que já construímos aqui o nosso circuito de comando. Podemos testar para ver o nosso motor funcionando. Vamos fechar aqui o disjuntor, vamos fechar aqui a linha de comando. E, bom, falta uma coisa aqui. Então, vocês percebem que se eu fizer isto, o motor parte, mas não fica ligado. Por quê? Porque esta botoeira que estamos a usar aqui é a botoeira de pulso. Então, ao pulsar, ele fecha o circuito. Mas quando eu largo, ele volta para o seu estado normal, que é normalmente aberto. Contato normalmente aberto e depois temos o contato normalmente fechado. É importante vocês aprenderem sobre isso aí. Por que o motor não se mantém ligado? Porque não existe continuidade da corrente. Uma vez que eu faço isso, a corrente desce e passa para a bobina. Quando eu solto, a corrente não passa. Então, eu preciso encontrar uma forma de fazer com que a corrente flua depois de eu largar a botoeira de pulso. Então, para isso, usamos este senhor que é chamado de contato de selo. É como se eu desviasse a corrente por um outro caminho que, na hora que eu vou fazer o pulso da minha botoeira, a corrente vai fluir por este caminho e quando eu soltar, este caminho já vai estar consolidado e vai manter o meu circuito fechado. E por que isto funciona? Isto funciona porque este contato que eu coloquei é filho deste contactor aqui, desse dispositivo aqui. Então, ele está dentro desse dispositivo. Uma vez que eu fechar aqui, ele vai manter fechado enquanto a corrente existir. É isso que vai acontecer aqui. Olha só. Então, eu faço isto. Veja que a corrente desce, vem daqui até este ponto aqui, este nó. E depois deriva, vem para aqui. Mas não passa para este lado. Por isso que o motor não está ligado. Quando eu pulso aqui, olha o que acontece. A corrente vai e fecha este contato que estava aberto e passa aqui. Eu pulsei e voltei. Agora a corrente tem um caminho para desviar e vir aqui e fazer o motor funcionar. Então, o motor está funcionando, fechamento e delta. Pronto. Agora podemos fazer o fechamento estrela. Vamos puxar, até vou usar esta opção de 3 condutores, vou puxar um pouco para baixo e vou usar um. Faço esta ligação aqui, vou pôr aqui um nó para indicar. Lembrem-se que eu falei que no fechamento estrela nós temos o ponto neutro. É exatamente o que está a acontecer ali. Este ponto que entra uma fase, entra outra fase, entra outra fase. Depois temos aqui. Este é o ponto neutro, percebe? É assim que nasce, por exemplo, o neutro que se usa nas instalações aí que vem dali do PTI. Ele nasce exatamente assim. Não existe um neutro vindo de lá da geradora de eletricidade. Não vem esse neutro. O que vem são as 3 fases. Quando chega-se ali
no posto de transformação é onde se faz esse tipo de fechamento e sai o neutro, que é para você poder ter essa tensão 220, por exemplo, aqui em Moçambique, que nós usamos. Claro, aqui não vamos ligar nada, mas é só para vocês saberem. Fechar aqui, pulsar aqui e pronto, o nosso motor está funcionando. Parece que fazer o fechamento estrela é bem mais suave do que fazer o fechamento delta, mas é tudo fácil. Se você tiver dúvida, faz o teste com o multímetro na escala de continuidade, coloca a ponta neste lugar, o 1, por exemplo, depois pega a outra ponta, vai testando os outros terminais. Quando apitar, você sabe que aquele fio vai ser fechado junto com este U1 e assim sucessivamente. Quando você terminar, você vai ter apenas 3 terminais para ligar o motor e pronto, resolvido. Uma vez entendido isto que eu expliquei aqui, no próximo vídeo nós então vamos aprender a fazer a partida estrela-triângulo, que é a combinação dos dois tipos de fechamento em um único motor. E isso é para quê? É para resolver as desvantagens que nós vimos que cada tipo de fechamento oferece. Se nós pudermos combinar as duas coisas numa única só coisa, então resolvemos as desvantagens, porque podemos fazer o motor partir no fechamento estrela e, enquanto estiver ligado, entrar no modo delta, que é onde queremos mais torque e mais força. Mas claro, não dá para desligar o motor e abrir e mudar a configuração. E nós vamos usar contactores para poder fazer isso acontecer de forma automática. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e também partilhe este vídeo com seus amigos. Obrigado, até ao próximo vídeo.